As 6 principais estratégias de Satanás para nos afastar de Deus. Como cristãos, é fundamental que estejamos cientes da existência de um inimigo real que constantemente procura nos afastar do caminho da verdade e nos conduzir para longe da vontade de Deus. Este inimigo é conhecido por diversos nomes, tais como Satanás, Lúcifer, Beelzebul e o diabo, e é descrito na Bíblia como pai da mentira, que busca destruir tudo que glorifica a Deus. Ao longo deste estudo bíblico, iremos explorar as 6 principais estratégias que Satanás utiliza para nos afastar de Deus e da verdade e como podemos nos proteger desses ataques. 1. Colocar dúvidas. A dúvida é uma das principais estratégias de Satanás para nos afastar da verdade e da vontade de Deus. Em Gênesis 3, ele convenceu Eva a questionar a instrução de Deus sobre a árvore protegida. Desde então, Satanás tem feito muitas pessoas duvidarem da inerrância da Bíblia e das promessas de Deus. Quando permitimos que a dúvida tenha espaço em nossas mentes, começamos a questionar nossas crenças, fazendo com que nossa confiança em Deus seja abalada, levando-nos a questionar tudo o que antes tínhamos certeza, inclusive a bondade de Deus e sua fidelidade em cumprir suas promessas. Por isso, é fundamental estar firmes na palavra de Deus e na verdade que ela traz. Devemos estar atentos aos ataques do inimigo e não permitir que a dúvida se instale em nossos corações. Buscando a Deus em oração e no estudo da palavra, para que a nossa fé e confiança seja fortalecida. A palavra de Deus nos ensina que a fé é a certeza do que esperamos e do que não vemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Devemos, portanto, escolher crer na palavra de Deus e em sua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. Quando mantemos nossa fé firme em Deus, a dúvida não tem poder sobre nós. 2. Distorcer a verdade de Deus. Assim como ele convenceu Eva a questionar a palavra de Deus, Satanás continua a distorcer a verdade em nossos dias. Ele usa meios como a cultura popular e falsos ensinamentos para deturpar o que Deus disse e nos levar a acreditar em mentiras. Às vezes, suas mentiras podem parecer bastante convincentes e atraentes, mas se não as confrontarmos com a verdade da palavra de Deus, podemos ser levados a uma falsa crença e ações pecaminosas. Jesus advertiu seus discípulos sobre os falsos profetas que viriam em seu nome, dizendo: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. É importante estar alerta e ter um discernimento espiritual para reconhecer a verdade de Deus e rejeitar as mentiras do inimigo. Para evitar ser enganado por Satanás, precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus e buscar a orientação do Espírito Santo. A verdadeira sabedoria e discernimento vem de Deus e, através do estudo das Escrituras e da oração, podemos aprender a identificar as mentiras do inimigo e nos manter firmes na verdade de Deus. 3. Criar divisões e conflitos. Satanás é um mestre em semear discórdia e criar divisões entre as pessoas. Ele usa ações culturais, opiniões políticas, raça, gênero e outros fatores para criar conflitos e desunião. Quando estamos divididos e lutando uns contra os outros, somos dominados pelas mentiras e ataques do inimigo. A Bíblia nos adverte sobre as consequências da divisão e da falta de unidade. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:25. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para buscar a unidade e a paz com aqueles ao nosso redor. Precisamos ser humildes, gentis e pacientes com as diferenças dos outros e trabalhar juntos para superar as divisões. A oração é uma ferramenta poderosa para trazer cura e unidade em relacionamentos e comunidades divididas. Em vez de permitir que Satanás nos divida, devemos nos unir em torno da verdade de Deus e nos esforçar para amar e servir uns aos outros. Quando estamos unidos, somos mais fortes e podemos resistir aos ataques do inimigo. 4. Enfraquecer o corpo de Cristo. A quarta estratégia de Satanás é enfraquecer a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele tenta fazer isso dividindo a igreja, semeando a discórdia e a falta de amor entre os irmãos. Ele também tenta enfraquecer a igreja introduzindo falsas doutrinas e heresias, que podem levar os crentes ao engano e longe da verdade. A Bíblia nos adverte sobre isso em 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É importante que a igreja esteja vigilante e fortaleça sua unidade em Cristo.
Devemos buscar a verdade e estudar a Bíblia para reconhecer falsas doutrinas e enganos. Também devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, pois um amor genuíno e incondicional é uma das marcas distintivas da verdadeira igreja. Em Efésios 4:16, a Bíblia Sagrada nos ensina que todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Portanto, precisamos trabalhar juntos e cumprir nossas funções como membros do corpo de Cristo, fortalecendo assim a igreja e resistindo às estratégias de Satanás. 5. Fazer você se sentir confortável em seus pecados. O inimigo sabe que, quando nos sentimos confortáveis em nosso pecado, somos menos tolerantes a buscar a Deus e mudar nossas atitudes. Em vez disso, podemos ficar presos em um ciclo vicioso de pecado e arrependimento superficial. O diabo faz isso ao nos fazer acreditar que nossos pecados não são tão ruins assim ou que todos estão fazendo o mesmo. Ele pode nos convencer de que nossos pecados são inofensivos ou que Deus não se importa com eles. Dessa forma, ele enfraquece nossa consciência e nos impede de sentir a presença do Espírito Santo. No entanto, é importante lembrar que Deus não tolera o pecado. Ele nos chamou a viver uma vida santa e justa, e o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Quando nos sentimos confortáveis em nosso pecado, estamos ignorando a santidade de Deus e o que Jesus fez por nós na cruz. Portanto, não permita que Satanás o engane ao fazer você se sentir confortável em seu pecado. Em vez disso, permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para trazer o confronto e a mudança. Lembre-se de que Deus é um Deus de amor e misericórdia, e Ele sempre está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance. 6. Colocar desânimo e desencorajamento. A sexta estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas se sintam desanimadas e desencorajadas. O desânimo pode se manifestar de várias maneiras, como falta de motivação, cansaço extremo, sentimentos de inadequação, medo e ansiedade. Pois, quando as pessoas se sentem desencorajadas, elas podem perder a confiança em Deus e nas promessas que Ele fez. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a não desistirem, mesmo quando enfrentarem dificuldades. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Sabendo que o desânimo é uma tática comum de Satanás, é importante que os cristãos sejam proativos em combater esses sentimentos. Isso pode envolver buscar encorajamento na comunidade cristã, orar por força e perseverança, lembrando sempre das promessas de Deus em sua palavra. Acredite, o inimigo pode tentar fazer com que você se sinta desanimado, mas a esperança em Deus é algo que não pode ser tirado de você. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16.